Vamos então dar sequência, né? Nós vamos fazer um ajuste aqui para que isso não fique aparecendo por enquanto. Eu vou tirar esse renders tb aqui, né, .validate, que é o que vai fazer, vai executar essa validação. Então, por enquanto, eu vou tirar essa informação, porque essa validação ela só vai ser aceita, só vai ser executada quando for clicado no botão login. Depois que acontecer isso aqui, eu quero que ele pegue então o meu label, né, o meu tb usuário.text e faça com que ele tenha aí o campo de focus, tá joia? Faça com que ele, na verdade não vai ser .text, né? Vai ser somente .focus. Eu não preciso falar que é o texto, porque ele vai para o parâmetro de texto dele. Esse focus faz ele ficar ativo. Então, após ele não ter inserido o usuário nem senha, ele vai voltar com foco, né, com cursor para o campo de usuário. Feito isso, ele vai então dar um exit sub. Vou colocar aqui esse exit sub, ok, e aqui ele sai da condição, né, do nosso if criado, perfeito. Saindo dessa condição, ainda continuando aqui, né, nessa parte de validação, nós vamos começar a tratar a questão de validação com o banco de dados. Então, eu vou colocar aqui o seguinte, eu vou pegar a minha SQL, que faz a conexão, e vou utilizar aqui um campo para que ela selecione, aqui eu já estou digitando o código SQL, tá, aquele mesmo que nós digitamos dentro lá do MySQL. Então, vou pedir para que ele selecione todos os registros dentro da minha tabela login, que tem que ser o mesmo nome que você deu para ela, tá, a minha chama login, aonde o usuário ele tenha, né, o mesmo texto, o mesmo conteúdo do campo usuário, né, daqui do label. Basicamente é isso aqui, para ficar um pouco mais fácil de explicar. Eu vou conferir se o que foi digitado nessa caixa de texto, que é a minha TB usuário, meu text box usuário, se ele corresponde com o campo aqui dentro do meu usuário, né, no caso aqui admin, se ele corresponde com esse texto, ou com qualquer outro que tenha aqui dentro, tá? Já por enquanto nós só temos um. Então, basicamente, é essa comparação aqui que eu estou criando. Então, o campo usuário do meu banco de dados, ele tem que ser idêntico àquele ali. Eu vou pegar novamente a minha variável SQL, por quê? Porque além de comparar ele, eu vou ter que comparar também a senha. Então aqui eu vou colocar o mais igual para que ele concatene esta informação anterior, que está no SQL, com essa nova que eu vou pegar. Tá joia? Então eu tenho que concatenar o quê? Eu tenho que concatenar o meu campo de usuário. Só que antes eu preciso de sempre passar o usuário entre aspa simples, ou seja, aspa única. Então, eu vou abrir uma aspa dupla e colocar uma aspa única, uma aspa simples dentro dela, porque eu não posso passar uma string sozinha aqui. E essa aspa simples, ela será reconhecida como string dentro aqui, né, do VB. Vou concatenar aqui com o i comercial, então estou passando, né, é como se eu estivesse abrindo uma aspa simples, e aqui eu vou colocar o campo meu de usuário, que é o meu TB usuário. Ponto text. Então eu coloquei aquele campo de usuário que eu tenho aqui dentro do login. E vou comparar também se o meu campo senha também tem essas mesmas informações. Então eu vou colocar aqui novamente o i comercial. Toda vez que eu preciso concatenar uma string com um componente, ou uma string até mesmo com outra, ou com uma variável, eu preciso colocar um i comercial. Então eu estou concatenando aqui uma aspa simples com o meu campo, a minha caixa de usuário, e agora eu vou concatenar novamente com o meu campo de senha. Vou precisar novamente de uma aspa simples. Então, vou abrir aqui a aspa dupla, colocar uma aspa simples e vou colocar aqui um end senha, que é o campo de senha, para concatenar com ele. Já já vou explicar para vocês aí, né, mais ou menos como que vai funcionar isso aqui. Essa parte aqui de cima, que é para verificar o usuário, é como se fosse isso aqui. Não precisa digitar nem colocar essa parte de baixo. É como se eu estivesse querendo passar essa informação aqui. Ó. TB usuário.text dentro de uma aspa simples. Só que se eu colocar dessa forma, ele fica verde, ele não vai reconhecer isso como comando. Então eu preciso colocar uma aspa dupla aqui para informar que isso aqui é uma string. E aqui no final, em vez de colocar uma outra fechando, eu estou chamando antes dele o campo de senha. Então, vou colocar aqui abaixo mais ou menos essa mesma informação, só que informando o campo de senha e não esse campo aqui acima. Vou até apagar aqui novamente esse end senha. E aqui não vai ser TB usuário, vai ser TB senha. Então, beleza. Eu chamei aqui o meu campo, né,
concatenei mais igual para concatenar com o valor anterior, chamei aqui abrindo aspas simples, coloquei o meu campo de senha, perfeito, e aqui eu vou fechar as minhas aspas, que seria a aspa simples que eu tenho. Então, novamente, aspa dupla e aspa simples no meio para fechar esta informação. Então, basicamente, eu tenho aqui, né, o código que vai comparar, ou que vai capturar, na verdade, para a minha variável SQL, o que foi digitado dentro do campo de usuário e dentro do campo de senha. Eu poderia fazer isso de forma independente, separada, mas eu coloquei tudo, né, em uma única variável para facilitar. Então, se eu der referência à variável SQL, ele está sabendo aí o que foi digitado dentro das caixas de texto de usuário e das caixas de texto de senha. Na próxima aula, nós daremos sequência.